tá? E como eu estou utilizando fone de ouvido na minha máquina, no meu computador, não tem como eu gravar o áudio pelo celular, que eu não estou aplicando essa aula pelo celular, estou aplicando pelo meu computador, estou aqui no meu escritório. Como eu já expliquei para muitos que estão aqui na semana retrasada, a internet lá de casa é fraca, é da Velox, da Oi, e aqui no meu escritório a internet é bem melhor. É uma internet de 30 megas de velocidade do Virtual. Então por isso eu fico mais confortável em dar aulas para vocês aqui no meu escritório. Tá? Então, sim. Tá gravando quem? Em áudio ou no áudio no vídeo? Ah, consegue disponibilizar no WhatsApp? Acredito que não, né? Deve ser muito pesada, né? Ah, tenta fazer isso através do meu e-mail. Elas ficaram muito pesadas. Tu tá gravando através do TeamLink? Eu não consigo gravar pelo TeamLink. Pelo Windows. É, eu vou falar com esse meu amigo final de semana. Porque eu gravo através de um aplicativo, que eu baixei um programa, que se chama Atube Catcher. Que até a professora aí de Santa Cruz me ensinou, a Maristela, que ela está utilizando esse programa. Mas esse final de semana, manda para mim depois no privado essas instruções. Fala se tá lá no grupo do WhatsApp, você? Tá, manda para mim depois para você me ajuda. E esse menino, esse meu amigo, ele também vai me ajudar esse final de semana para poder diminuir o tamanho dessas gravações. Essas gravações estão ficando em torno de 600 a 700 megas. Então é muito pesado, eu não consigo carregar lá no YouTube. A minha ideia é carregar no canal do YouTube, daquela conta de e-mail que eu abri para vocês, e disponibilizar o link para vocês poderem assistir a hora que vocês quiserem. Tá bom? Vamos partir agora para o nosso material. Quem tiver alguma dúvida relacionada ao que eu estiver falando, a mesma coisa, tá, gente? É só me interromper através do microfone e fazer a pergunta, tá? Não leva dúvida para casa, não. Eu não vou ter acesso mais ao chat de vocês, tá? Porque eu vou compartilhar a minha tela. Vocês vão perceber que na tela não vai estar aparecendo o chat de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, se alguém lançar alguma dúvida no chat, por favor, abre o microfone e me pergunta, tá? Quem tiver sem o microfone, pede para o colega me chamar e perguntar. Alguém me avisa, por favor, quando aparecer a parte do material? Já apareceu? Continuação de escrita no caderno, primeira parte. Então vai aparecer. Vamos esperar um pouquinho. Todos estão vendo o material? Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre condomínio edilício, tá? Outra modalidade de condomínio. Nós falamos sobre o condomínio geral e agora a gente vai falar sobre condomínio edilício. Vamos lá, considerações iniciais. O primeiro diploma a tratar no Brasil do condomínio edilício ou em edificações, também chamado de horizontal, foi o Decreto-Lei número 5481 de 25 de junho de... Tem alguém aí com o microfone aberto? Abre o microfone só na hora que fizer a pergunta, tá, gente? Por favor. Beleza, desligou. Que regulou a matéria, no entanto, de uma forma muito tímida e foi posteriormente modificado pelo Decreto-Lei 5234, de 8 de fevereiro de 1943, e pela Lei número 285, de 5 de junho de 1948. Aqui é só um apontamento histórico, não lhes interessa para a nossa aula, só para vocês verem de quando começou a normatizar o condomínio aqui no Brasil. Começou lá em 1928. Posteriormente, o assunto passou a ser regido pela Lei 4591 de dezembro de 64, com as alterações da Lei 4864 de 29 de novembro de 1965.
As principais inovações trazidas pela referida legislação foram: compõe-se a lei de 2 títulos, cuidando o primeiro do condomínio e o segundo das incorporações. Permitiu o condomínio em prédios de 1 pavimento, ao determinar no parágrafo único do artigo 40, não é artigo 40 não, tá gente? Artigo 4, esquece esse 40 aí, artigo 4, depois eu vou consertar aqui no material, na hora que eu disponibilizar para vocês. Ao determinar no parágrafo único do artigo 4º que o adquirente responde pelos débitos do alienante, atribui o caráter de propter rem a essas obrigações. Propter rem vocês lembram o que é, né? É aquela obrigação ambulatória que ela fica perseguindo o titular da coisa. Exemplo, proprietário de um apartamento, tá? Ele tem essa obrigação propter rem, que seria a cota condominial. Não importa se mudar o titular, se eu vender meu apartamento para outra pessoa, os débitos condominiais vai continuar perseguindo a coisa e perseguindo o titular. Se eu vendi um apartamento com débito condominial e o futuro comprador não souber, ou enganei ele, ou ele foi negligente, não quis saber se tinha débito, futuramente, quando ele for cobrado pelo condomínio, ele vai ter que pagar. Não adianta ele invocar dizendo o seguinte: não, esse débito, se a minha escritura foi de 16 de abril de 2020 e eu registrei nessa data, por que o débito condominial de 2015 até essa data é meu, se esse débito é do Flaviano? Não interessa. O máximo que ele vai poder fazer é entrar com uma ação de regresso para poder me cobrar essas cotas. Mas o condomínio vai poder cobrar ele sim, porque é uma obrigação propter rem, ela vai acompanhar a coisa. Deixa eu ler o artigo 4º. Vamos lá. Esse artigo 4º não é 40, tá, gente? Da Lei 4591 de 64, o artigo 4º. A alienação de cada unidade, a transferência dos direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do consentimento dos condôminos. Agora o parágrafo único é o que importa pra gente. A alienação é venda, tá, gente? A alienação ou transferência de direitos de que trata este artigo dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio. Ou seja, esse dispositivo ele diz o quê? Que se a pessoa for comprar um apartamento e na hora que eu for registrar essa escritura, é obrigatório eu ter o nada consta do condomínio dizendo que não tem débito nenhum condominial, tá? Tipo assim, quando você compra um apartamento na Caixa Econômica Federal, a Caixa em nenhum momento ela te pede a quitação condominial. E a Caixa vai estar alienando esse imóvel, ela vai estar comprando esse imóvel, mas ela não pede. E muitos dos cartórios aqui do Rio, eu já percebi, tá, que por força de lei, por força desse parágrafo único do artigo 4º da Lei 4591 de 64, é obrigatório o registrador exigir, tá? O que pega aqui a área de Santa Cruz, que é o 4º RI, que é o antigo 4º RI, que hoje ele só faz averbações e tira a certidão de ônus reais de escrituras antigas. O 12º, ali em Campo Grande, eles trabalham direitinho. Eles pedem a quitação condominial. Eu vou comprar um apartamento, eu tenho que juntar a escritura, as certidões, o imposto pago. Na hora que eu for registrar, se estiver faltando, se o apartamento for em condomínio edilício, o registrador vai me pedir a quitação condominial. Se eu não tiver a quitação condominial, eu não consigo registrar. Tá? Mas tem vários registradores aqui do Rio de Janeiro que não exigem essa documentação. Ok? Estabeleceu a obrigatoriedade da existência de uma convenção de condomínio e de um regulamento. Determinou que a representação do condomínio fosse feita pelo síndico. Cuidou das incorporações na segunda parte, visando a impedir que o incorporador cause prejuízo aos condôminos, especialmente proibindo o reajuste de preços, se não convencionados expressamente. Todos esses dispositivos ele nasceu da Lei 4591 de 64. Até então as leis eram muito vagas, muito vazias. Até porque antigamente não tinha condomínio horizontal. Quando eu falo condomínio horizontal, eu estou falando da forma que o direito trata esse tipo de condomínio.
tá? Quando a gente vê um prédio de apartamentos, a gente olha como se fosse o quê? Um condomínio vertical, tá? Mas o condomínio horizontal, esse condomínio edilício, ele é considerado condomínio horizontal, porque ele é dividido em lajes. O primeiro andar tem 10 apartamentos naquela laje, daquela forma horizontal. O segundo andar também é de forma horizontal, existe mais 10 apartamentos. Então, pro direito, esse tipo de condomínio, ele é condomínio horizontal, ele não é condomínio vertical. O condomínio vertical é o condomínio de casas. Aquelas casinhas geminadas que tem muito em Campo Grande, na Taquara, qualquer bairro de Jacarepaguá, até na Barra tem essas casas geminadas. Santa Cruz, que o cara compra aquele terreno com 8 de frente e 16 de profundidade. Ele consegue ali construir 2 casas. Essas casas, ali se for um condomínio, se for um corporador, 2, 3, 10 casas, esse tipo de casa, apesar de ser casa linear ou casa de 2 andares, você vai ver ela como se fosse coisa horizontal, né? Tá uma do lado da outra não. Agora esse tipo de casa, ela é condomínio vertical, porque o que separa um imóvel do outro é o muro ou é a parede, ou seja, a parede ela é vertical, ela está para cima, não é o solo, até porque o solo ele vai dividir em várias matrículas, vários lotes de terreno que a pessoa vai instituir o condomínio lá no registro de imóveis, tá? Se falar em prédio, condomínio edilício de prédios, tá? Aqui prédio que nós olhamos assim vertical, um prédio de 10 andares, ele não é um condomínio vertical, ele é um condomínio horizontal, para o direito, tá, gente? Para o direito. O Código Civil de 2002, apesar de expressa remissão à lei especial, que continua em vigor, contém dispositivos regrando os direitos e deveres dos condôminos, bem como a competência das assembleias e dos síndicos. Nesses assuntos, a referida Lei 4591 de 64 aplica-se apenas subsidiariamente. Caracteriza-se o condomínio edilício pela apresentação de uma propriedade comum, ao lado de uma propriedade privativa. Cada condômino é titular com exclusividade da unidade autônoma, apartamento, escritório, sala, loja, sobreloja, garagem, e titular de partes ideais das áreas comuns, terreno, estrutura do prédio, telhado, rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, calefação, refrigeração centrais, corredores de acesso às unidades autônomas e ao logradouro público. O que é isso? O condomínio edilício, ele é um misto entre a propriedade privada, tá? Que é a área funcional, a área útil do apartamento. Muita gente aqui da turma, eu tenho certeza que mora em apartamento, ou seja, ele abriu a porta do apartamento para dentro, ele é de propriedade exclusiva, tá? Ele é o único dono daquele imóvel. Se ele não tiver em condomínio, como a gente já estudou anteriormente, ele é dono daquela fração ideal, daquela cota parte do condomínio é exclusiva dele. Agora ele abriu a porta do apartamento, colocou o pé no corredor, ali já é a área comum do condomínio. O corredor, ele também é proprietário, tá? Ele é proprietário do corredor, do elevador, das escadas, do hall de entrada, da piscina, do salão de festas, das vagas de garagem, que se não forem autônomas, a gente vai chegar nessa parte da garagem. Ou seja, o condomínio é um misto de propriedade privada e de propriedade comum. Eu acho que até no nosso primeiro dia de aula, lá na unidade, eu cheguei a fazer um desenho no quadro, quando eu estava explicando sobre o condomínio, aquele condomínio geral, que tem um ou mais pessoas como proprietário. Aí eu até diferenciei sobre o condomínio geral e o condomínio edilício. Eu desenhei um prédio, embaixo eu fiz uma bola, como se fosse uma piscina, uma área de lazer do condomínio. Então, o grande diferencial, o grande conceito do condomínio edilício é esse aí. É que tem a parte da propriedade privativa e a parte da propriedade comum, tá? Ou seja, eu comprei um apartamento dentro de um condomínio com 10 blocos, com 1.000 apartamentos, eu sou dono da área comum, tá? Com esses outros 999 proprietários. E eu sou dono privativo exclusivo somente do meu apartamento, que é a minha unidade construída, ok? Eu quero que vocês consigam raciocinar dessa forma. Condomínio edilício é um misto de propriedade privativa e um misto de propriedade comum. Isso é o condomínio edilício.
Deixa eu ler o artigo 1331 para vocês. Artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Entendeu? É bem simples, o artigo é totalmente conceitual. Aqui a gente consegue visualizar. O condomínio edilício é fácil de entender porque a gente vivencia. A gente consegue apalpar o condomínio edilício. Tá? Depois eu leio os artigos. Vamos prosseguir. Natureza jurídica. Diversas teorias buscam explicar a natureza jurídica do condomínio em edificações, tendo em vista que não se aplicam os rígidos e tradicionais princípios consagrados para o condomínio geral. Dentre elas destacam-se a da comunhão de bens, a da sociedade imobiliária, as que invocam institutos tradicionais para explicar a sua existência, como o direito superficiário, a efteuce e as servidões, e da personalização do patrimônio comum. A última é uma das mais citadas. Todavia, como aceitua João Batista Lopes, a pretendida personalização do patrimônio comum é, porém, insustentável porque existe uma pessoa jurídica titular das unidades autônomas e das partes comuns do edifício. Teoria da inexistência da personalidade jurídica. Prevalece com efeito o entendimento de que o condomínio não tem personalidade jurídica. Entretanto, está legitimado a ajuizar em juízo ativa e passivamente representado pelo síndico. Está no artigo 75, inciso 11 do CPC. Quem representa o condomínio ativa ou passivamente em qualquer demanda judicial sempre é o síndico. Ele está sempre representando o condomínio em juízo, tá ok? Em situação similar à do espólio e da massa falida. Também Caio Mário da Silva Pereira critica as teorias mencionadas, especialmente a última, afirmando que os titulares dos direitos, quer sobre as unidades autônomas, quer sobre as partes e coisas comuns, são os condôminos e não uma inexistente ou fictícia pessoa jurídica. O condomínio dito edilício explica-se por si mesmo. É uma modalidade nova de condomínio, resultante da conjugação orgânica e indissolúvel da propriedade exclusiva e da copropriedade. Ou seja, ele tem a propriedade exclusiva da unidade dele, do apartamento dele, e ele tem a copropriedade das áreas comuns com os outros condôminos. Ok? Batendo sempre nessa tecla. O principal argumento em favor da teoria da personalização do condomínio edilício encontra-se no fato de o artigo 63, parágrafo 3º da Lei 4591 de 64, não revogado pelo Código Civil de 2002, conceder preferência após a realização do leilão final ao condomínio, ao qual serão adjudicados os bens. Deixa eu ler esse artigo para vocês. Ele vai falar da parte que o condomínio tem a preferência lá na hora de adquirir o imóvel que está sendo leiloado, pertencente ao condomínio. Artigo 63, parágrafo 3º. No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime de Assembleia Geral, em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, caso em que serão adjudicados ao condomínio. Um condômino ficou inadimplente, ou por cota condominial, ou ele perdeu para o banco, ficou endividado, perdeu para o banco. O banco vai leiloar esse imóvel, ou então na hora da execução lá da retomada do imóvel, para poder pagar o leilão ao condomínio, de alguma cota condominial,
O condomínio, se tiver uma assembleia instituída, todo mundo em unanimidade concordar em adquirir essa unidade, o condomínio ele vai ter preferência sobre os outros futuros compradores, né? As pessoas estão querendo comprar esse imóvel através do leilão. Tá? Se o lance inicial for R$100.000, o condomínio vai lá, vai arrematar por R$100.000 e vai conseguir comprar essa parte. Tá? Então o direito de preferência ele é previsto para o condomínio, sempre. Tá? A circunstância de o aludido dispositivo aludir ao condomínio como adquirente dos bens levados ao leilão final não confere a este, por si só, os atributos de pessoa jurídica. A situação é similar à do espólio, que, embora também não tenha personalidade jurídica, é representado pelo inventariante, comparece em escritura de alienação e adquire direitos, ou da massa falida, igualmente representada e a qual é reconhecida a faculdade de cumprir contratos bilaterais, de que resulta eventualmente a aquisição de direitos. O que esses dois parágrafos estão querendo falar? Não é obrigatório um condomínio ter CNPJ. Tá? O condomínio ele tem que estar instituído lá no cartório de registro de imóveis e tem que estar pronta a convenção desse condomínio. Tá? Muita gente pensa que o condomínio, o condomínio não vai me cobrar porque esse condomínio não existe. É um condomínio de fato. Os vizinhos todos pagam, mas eu sei que esse condomínio não tem CNPJ, então eu não tenho obrigatoriedade de contribuir com as cotas condominiais. O condomínio nunca vai me cobrar e o condomínio nunca vai me executar para poder recuperar o que eu estou devendo a eles. É um ledo engano, isso não existe. Tá? O condomínio ele tem personalidade jurídica sim, uma personalidade jurídica fictícia, como inventariante. A pessoa vocês vão ter aula no Civil 8 de sucessões. Vocês vão ver que a massa, o de espólio, o acervo do espólio, a pessoa faleceu, deixou 10 imóveis. Então, a primeira coisa que o juiz vai fazer é nomear um inventariante. Ele vai ser como se fosse o síndico. Ele vai ser o procurador, ele vai ser o representante dos outros herdeiros. Então, para qualquer ação judicial, qualquer coisa que ele for fazer extrajudicial, se tiver 20 herdeiros, não vai precisar dos 20 herdeiros para poder representar o espólio. O inventariante vai ser o representante. Então, é como se fosse uma ficção jurídica. É como se fosse uma personalidade jurídica, ok? Uma personalidade jurídica sem CNPJ. Logicamente, a grande maioria dos grandes condomínios tem CNPJ. Prosseguindo. Interpretação em sentido contrário, reforça João Batista Lopes, entraria em conflito aberto com o sistema do novo Código Civil, em que fica clara a inexistência de personalidade jurídica no condomínio, como se vê dos artigos 1331, 1332 e 1335. Na realidade, o condomínio em edificações possui personificação anômala, ou seja, ele é anômalo, é uma ficção. O CPC, no artigo 75, como já dito, estabelece como são representadas ativa e passivamente as pessoas jurídicas. O inciso 11 atribui ao síndico a representação processual do condomínio. O condomínio tem, portanto, a existência formal e personificação mitigada. Atua na vida negocial como qualquer pessoa jurídica, dentro do seu âmbito de atuação. Agora vai ser o nascimento do condomínio. A gente começa com a instituição e constituição do condomínio. Alguma dúvida, gente, até então? Alguém que abriu o microfone para fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar se essa lei 4591 de 64 ela foi revogada pelo Código Civil? Ninguém quer perguntar nesse sentido? Então eu já respondo. Ela não foi revogada, tá, nem derrogada. Ela continua trabalhando em paralelo com o Código Civil, só que eu diria que 90% do direito do condomínio edilício está dentro do Código Civil. Tá? Que essa lei de 64, ela não é só simplesmente para condomínio, ela é uma lei para condomínio e incorporação imobiliária. Tá? Mas vários artigos, alguns artigos foram revogados ou derrogados,
tacitamente ou não, mas 90% da normatização jurídica da figura, do instituto jurídico de condomínio edilício está dentro do Código Civil, tá? Vamos lá, instituição e constituição do condomínio. Todo condomínio em edificações deve ter obrigatoriamente o ato de instituição, a convenção de condomínio e o regulamento, que é o regimento interno. São 3 documentos. O ato de instituição, eu diria que como se fosse a certidão de nascimento, tá? A convenção de condomínio é a vida do condomínio. Tudo que vai ser estipulado entre os condôminos vai estar constando nessa convenção do condomínio, tá? São as regras do jogo. E o regulamento são para coisas mais simples. Um exemplo de regulamento interno. O cara coloca lá no mural lá do apartamento, no primeiro andar, visitas, mudanças, somente de segunda a sexta, de 10 às 16 horas. Proibida a mudança dos condôminos nos finais de semana ou fora desse horário estipulado. Ou seja, ali eles sentaram, votaram através de convenções, de assembleias, que não haverá mudança que eu digo é mudança mesmo, a pessoa se mudar do apartamento ou chegar um novo morador. Tem muito condomínio que trabalha dessa forma, eles não aceitam mudança finais de semana, eles estipulam um horário. Isso não precisa ser regulado na convenção do condomínio, nem tampouco na instituição. Aí você pode fazer um regulamento interno, que se pode mudar toda hora. Tá? O Código Civil de 2002 distingue de maneira objetiva os atos de instituição e os de constituição do condomínio. O ato de instituição do condomínio. O ato de instituição é previsto no artigo 1332 do referido diploma e pode resultar de ato entre vivos ou testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóveis, devendo conter, além do disposto em lei especial, a individualização de cada unidade, a determinação da fração ideal atribuída a cada uma relativamente ao terreno e partes comuns, e o fim a que se destina é sempre um ato de vontade, por destinação do proprietário do edifício, por incorporação e por testamento. Deixa eu ler esse artigo para vocês. Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Inciso 1º. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. Inciso 2º. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. Inciso 3º. A fim a que as unidades se destinam, ou seja, na instituição do condomínio, que ele pode ser feito entre vivos, eu construo um prédio, Flaviano, eu mando construir um prédio e eu quero vender essas unidades autônomas. Eu vou vender futuramente. Para eu conseguir vender legalmente, tudo bonitinho, que eu possa vender através de carta de crédito, que as pessoas possam registrar as suas escrituras, eu vou ter que instituir o condomínio. Instituição de condomínio. Tá? E nessa instituição de condomínio, eu vou ter que estar com a documentação toda completa, informando todos esses 3 incisos que está aqui no artigo 1332. Vai ter que ter discriminado todas as frações ideais de cada unidade autônoma. A fração ideal, o que é a fração ideal? É o percentual daquela unidade dentro daquele condomínio. O condomínio tem 100%. Se o meu apartamento ele equivale a 0,3%, ele vai estar constando lá, apartamento 101 é 0,003%, que é o percentual da minha unidade autônoma e mais o percentual dentro daquele condomínio. Tá? E todo condomínio, se vocês forem perceber, se vocês olharem os anúncios de jornais, esses imóveis novos, vamos falar sobre imóveis novos, nem todos os apartamentos são iguais. Tem alguns apartamentos que são menores,
porque o construtor ele vai ter mais liquidez para poder vender, ele vai ter as coberturas que são as mais caras, são as mais confortáveis, ele vai ter apartamentos somente de 1 quarto, somente de 2 quartos, vai ter outros 2 quartos mais suítes, ou seja, cada um vai ter que ter a fração ideal dentro do condomínio, tá? Outra coisa, ele tem que discriminar qual é o o fim que se destina a essas unidades. Ele tem que colocar na instituição de condomínio se esses apartamentos eles vão ser residenciais, ele vai ter que colocar se vão ser comerciais, se vão ser salas comerciais ou não, ou até mesmo condomínios mistos. Você já deve ter visto isso, condomínio misto. Embaixo são lojas, em cima, alguns andares são salas comerciais e mais para cima são apartamentos residenciais. Isso acontece muito ali na Zona Norte, Barra da Tijuca, centro da cidade também acontece muito. Aqui para a Zona Oeste eu vejo pouca coisa nesse sentido. Como eu sou morador de Bangu, eu particularmente só conheço um apartamento ali em Realengo, que é do lado da igreja, naquela principal, que tem um banco ali embaixo, acho que nem mais o Santander, acho que quebrou, acho que é uma padaria hoje em dia. E em cima são apartamentos residenciais. Ou seja, quando o construtor e incorporador instituiu esse condomínio lá na matrícula do imóvel, quando ele construiu o prédio, ele com certeza ele delimitou dessa forma. Ele colocou um condomínio misto com imóveis residenciais e comerciais. Tá ok? Vamos prosseguir. Deixa eu voltar aqui. Ato entre vivos ou testamento. Ou seja, o condomínio ele pode ser instituído, entre pessoas vivas, nesse exemplo que eu construí o prédio e agora quero vender, ou através de testamento. Eu construo o prédio, tá? Construí 10 apartamentos, eu tenho 10 filhos e eu vou fazer um testamento nesse sentido. Eu vou averbar o meu testamento lá na matrícula do imóvel, quando eu falecer, em vez de meus herdeiros abrir o inventário para poder brigar lá, para disputar quem é dono de quem, eu já deixo tudo instituído. O apartamento 101 é do meu filho 1, o 102 é do filho 3, o outro é do filho 4, eu deixo tudo instituído através dessa instituição de condomínio, para poder dividir esse meu prédio entre todas as formas. Ou seja, essa instituição de condomínio ela vai ganhar vida depois do meu falecimento. Enquanto que eu não vier a falecer, esse condomínio, na realidade, ele não vai ser um condomínio. É um condomínio vivo lá dentro da matrícula do registro de imóveis. Ele vai ser um condomínio de fato. As pessoas vão ver que são várias unidades. Eu posso morar no apartamento, eu posso alugar eu posso alugar para outro, eu posso emprestar para outro, mas na hora que eu falecer, aí sim vai nascer esse condomínio edilício. Tá? No meu testamento vai transformar um imóvel só num condomínio edilício. Vai ocorrer a transmutação, tá? Vamos lá. Instituição por destinação do proprietário. Assinala o mencionado autor que pela primeira o dono do terreno constrói um edifício, dividindo-o em apartamentos autônomos. Edifício já construído também é suscetível de ser adaptado para o mesmo fim, mediante escritura pública. A venda das unidades pode ser efetuada depois de concluída a obra ou no período de construção, mas no caso é o próprio dono do edifício quem constitui o condomínio sui generis, ao alienar as unidades em que o cessionou. Isso quer dizer o quê? Instituição por destinação do proprietário. O condomínio ele sempre nasce, na maioria das vezes, ele sempre nasce de uma pessoa só. Parece esquisito, né? Condomínio edilício de uma pessoa só. Por que ele nasce de uma pessoa só? Porque eu posso construir 50 unidades autônomas, mas juridicamente o prédio é meu. Eu acabei de construir esse prédio. Tá? Ainda vou contratar uma incorporadora para poder fazer a parte jurídica, a parte de venda, a parte de alienação, o desmembramento, enfim. Mas esse edifício de apartamentos, ele começou com um construtor, com uma empresa. O exemplo é a MRV. A MRV, quando faz o lançamento de apartamentos, o condomínio ele já está instituído lá na matrícula do registro de imóveis. Todos os apartamentos já têm as matrículas autônomas.
Se eu for lá comprar, tem um terreno e tem o apartamento decorado, que as construtoras costumam trabalhar. Então, se eu for nesse apartamento decorado para comprar um apartamento, eu não vou ter impedimento nenhum, porque já foi instituído o condomínio, tá? Ela está no nome de um proprietário só, que geralmente é uma construtora só, que é a construtora, vou utilizar o exemplo da MRV, e dali vai se desmembrando, como ele fez esse proprietário, essa construtora MRV, ela construiu 50 apartamentos, cada apartamento tem uma matrícula solta dentro do cartório de registro de imóveis. Então dali vai começar a nascer os outros condôminos. Eu comprei o apartamento 101, o fulano comprou o 102, enfim, o condomínio geralmente ele nasce sempre de uma pessoa só. Isso cai muito em prova de concurso, para confundir o aluno. Inclusive caiu na prova da OAB. Ela perguntou se existia condomínio edilício de uma pessoa só. Teve várias opções abaixo, só para poder confundir o estudante. Vamos lá. Instituição por incorporação. A incorporação imobiliária é considerada na lei uma atividade, mas tecnicamente é um negócio jurídico de constituição da propriedade horizontal. A incorporação é economicamente um empreendimento que consiste em obter o capital necessário à construção do edifício, geralmente mediante a venda, por antecipação dos apartamentos em que se constituirá. A incorporação, geralmente, quando ela trabalha em parceria, como você vê assim, construtora tal, incorporadora tal. A incorporadora ela vai viabilizar a venda desses apartamentos. Ela vai viabilizar o crédito que o construtor vai pegar no banco. Às vezes é uma construção por administração. A maioria das incorporadoras e construtoras trabalha com crédito por administração. A obra vai sendo levantada e o banco vai liberando o dinheiro para esses proprietários de incorporadora e construtora. Então, à medida da evolução da obra, o banco vai liberando dinheiro para eles. E quem faz todo esse trâmite, a parte jurídica, a parte comercial, das alienações, a instituição do condomínio, sempre é a incorporadora. Tá? A construtora fica por trás ali só mandando a mão de obra, organizando a engenharia, organizando a mão de obra. Tá? Então a incorporadora tem um papel principal. Às vezes você pega uma incorporadora só, trabalhando a venda dos apartamentos, que ela paga uma construtora para poder construir efetivamente o imóvel. Às vezes você pega uma construtora que ela trabalha sozinha, a tenda trabalha sozinha, ela não tem incorporadora, ela vai lá, constrói e faz todo o trâmite jurídico e processual. E às vezes você pega os dois trabalhando em conjunto, construtora e incorporadora. Tá? Instituição por testamento. A terceira forma de instituição de condomínio é pelo testamento, em que se recebe por herança um prédio que deverá ter tal configuração. Assim se constar do acervo hereditário um edifício de apartamentos da propriedade exclusiva do decujus e se a partilha entre os co-herdeiros consistir na outorga de apartamentos a cada um deles, claro está que esse fato dá origem a uma propriedade horizontal. Vamos trocar aqui o material. Gente, tem alguma dúvida até agora? Vocês estão muito calados, hein? Já apareceu a segunda parte para vocês? Lembrando que eu não estou olhando o chat, tá? Eu estou olhando essa tela que vocês estão olhando. Eu estou espelhando aqui a tela do meu computador. Já apareceu? Continuação descrita no caderno, segunda parte? Ninguém com dúvidas? Não, não é obrigado não. Não, não é obrigatório não. Tá, beleza? Depois eu vou até falar sobre esse artigo, que ele fala sobre isso.
Vamos lá. Condomínio edilício. Os atos de constituição do condomínio, convenção e regimento interno. Já passamos da parte de instituição, tá? Do nascimento desse condomínio edilício. Agora a gente vai falar sobre a convenção condominial, que é a convenção do condomínio, e os regimentos internos. Se couber regimentos internos, tem certos condomínios que eles nem trabalham, ficam lá mortos com a convenção antiga e não muda em nada, tá? A convenção do condomínio. A convenção de condomínio, apontada no artigo 1333 do Código Civil, como ato de constituição do condomínio edilício, é um documento escrito no qual se estipulam os direitos e deveres de cada condômino e deve ser subscritas pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais. A utilização do prédio é por ela regulada. Vamos ler aqui o artigo 1333. Artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Ou seja, essa convenção de condomínio, que eles vão combinar várias coisas ali, ele tem que ter, para ela ser aprovada e posteriormente registrada no cartório de registro de imóveis, tem que ter aprovação de 2/3 dos condôminos, tá? Se não tiver 2/3 dos condôminos, não há convenção de condomínio. Ela vai ficar parada lá ainda na instituição do condomínio. Na instituição de condomínio, como nós vimos, o proprietário, a pessoa que construiu o prédio, quando eu falo pessoa, é pessoa jurídica também, tá, gente? O construtor, grande construtora, aquele cara que ganhou R$1 milhão e comprou uns terreninhos ali em Campo Grande, está fazendo aqueles apartamentinhos pequenininhos. Quando eu falo pessoa, é pessoa, qualquer pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física. Então, a instituição do condomínio, ele que faz a instituição, dentro daqueles critérios, daqueles 3 incisos do 1332, que ele convenciona ali o tipo de imóvel, se é residencial, comercial, misto, enfim. E agora, na convenção de condomínio, vai ser quando as pessoas começarem a pipocar, os futuros condôminos. Então, para se fazer uma convenção de condomínio, tem que ser aprovada com pelo menos 2/3 das unidades. Se um condomínio tem 300 apartamentos, pelo menos 200 tem que ter votado, discutido, elaborado essa convenção de condomínio, tá? Deixa eu falar para vocês sobre uma súmula, que é a súmula 260 do STJ. O que diz essa súmula 260 do STJ? Convenção de condomínio. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Ou seja, foi feita a convenção de condomínio, todo mundo estipulou direitos e deveres, tipo, usar piscina no horário tal, ou então pagar cota condominial. Se um dos condôminos quisesse se valer pela letra fria da lei, não, se a convenção de condomínio não foi registrada ainda na matrícula do imóvel, eu não vou pagar a cota condominial, tá? O STJ ele já colocou essa súmula já para poder normatizar dessa forma. A convenção condominial aprovada, ela não necessariamente ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis para ela começar a surtir seus efeitos, ok? Vamos prosseguir. Caráter estatutário ou institucional. A convenção difere dos contratos em geral porque estes obrigam somente as partes contratantes, enquanto a convenção sujeita todos os titulares de direitos sobre as unidades. Ou seja, essa convenção ela vai atingir a todo mundo ali, tá? Todos os condôminos, todos os futuros proprietários. Se eu comprar um apartamento e vender para o José vai ter que respeitar essa convenção condominial. Se tiver uma terceira pessoa e ela infringir o que está descrito na convenção condominial, o condômino ele vai ser responsável por qualquer dano, qualquer coisa que esse terceiro fizer ali dentro, tá? Voltando aqui ao parágrafo.
A convenção difere dos contratos em geral porque estes obrigam somente as partes contratantes, enquanto a convenção sujeita todos os titulares de direitos sobre as unidades ou quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Quem é que tem posse e detenção? Vamos voltar lá na parte de direito civil 5. O meu apartamento eu aluguei, esse meu apartamento para a Maria. A Maria é minha locatária. Ela está obrigada, como ela provavelmente ela não tem nenhum conhecimento da convenção condominial. Tá? Eu tenho conhecimento, porque ou eu participei da primeira convenção, ou então eu comprei e o corretor ele foi prudente e diligente. Ele me deu uma cópia dessa convenção condominial, ou o síndico me passou. Eu tenho conhecimento da convenção. A Maria, como ela é locatária, ela só quer utilizar o imóvel, ela provavelmente ela não vai ter conhecimento dessa convenção, mas ela vai ter que respeitar o que está constando nessa convenção, mesmo ela não sendo a proprietária desse imóvel. E também o detentor. Tá? Detentor a gente sabe que é diferente, do posseiro. Tá? Esse detentor ele não tem a posse e tampouco a propriedade. Se ele está a serviço de alguém, tá? Um exemplo, o proprietário, ele está lá para ele poder limpar seu apartamento. Ele vai lá uma vez por semana para poder limpar, para poder fazer alguma obra no imóvel, enfim, ele está na detenção desse imóvel. Ou então um parente que eu estou tolerando ele dentro do meu imóvel. Essas duas figuras, eles também têm que respeitar a convenção condominial. Essa convenção condominial, ela não é restrita somente aos condôminos, aos proprietários das unidades autônomas ali. Ela tem validade para todo mundo que está utilizando lá do imóvel, para quem está frequentando aquele condomínio. Tá? Por essa razão, reconhece a melhor doutrina o seu caráter predominantemente estatutário ou institucional. Com efeito, a força coercitiva da Convenção ultrapassa as pessoas que assinaram o instrumento de sua Constituição. Assim, não só os condôminos, mas também os locatários se sujeitam às suas disposições, mesmo não tendo legitimidade para modificá-la. Assim também os adquirentes de unidades autônomas, em caso de revenda, sendo irrelevante a alegação de que não assinaram a convenção ou não foram cientificados de suas disposições. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Vendi meu apartamento para o José, convenção tem 30 anos que eu assinei, ou o meu antigo proprietário assinou, que eu comprei dele. José não pode falar, eu não sabia, eu não assinei essa porcaria desse documento, não concordo. Não. A convenção está lá, está assinada, está surtindo seus efeitos legais. Não tem por que um locatário ou um adquirente de imóvel, um novo proprietário, alegar que não vai concordar com a convenção condominial. Isso não existe. Isso é pacífico na lei, na jurisprudência, na doutrina. Ninguém pode derrubar uma convenção condominial sozinho. Tá? Só através da votação, são vários critérios. Os seus efeitos atingem qualquer indivíduo que penetre na esfera jurídica de irradiação, está errado isso aqui, não é separado não, de irradiação de suas normas. Nessa linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a convenção é, assim, uma autêntica lei interna da comunidade, destinada a regrar o comportamento não só dos condôminos, como foi dito, mas de todas as pessoas que ocupem o edifício, na qualidade de seus sucessores, prepostos, inquilinos. Preposto a gente pode colocar os funcionários que trabalham no condomínio, tá? Os empregados, o pessoal da limpeza, portaria, enfim, as pessoas que trabalham para o condomínio. Sucessores, prepostos, inquilinos, comodatários, etc. Vamos lá. Todavia, a despeito de seu caráter normativo, a convenção de condomínio não pode sobrepor-se à lei. São nulas as cláusulas da convenção que contrariem não só as disposições da lei condominial, cujo caráter cogente tem sido proclamado pela doutrina nacional e estrangeira, como especialmente a Constituição Federal, limitando o direito de propriedade a outros direitos nela assegurados. Lógico, né, gente? A convenção condominial, como qualquer outro tipo de contrato,
qualquer outro tipo de acordo, ela não pode ferir lei, tá? Tem que ser algo lícito, tem que ser algo assinado por pessoas capazes, tá? Ela não pode ir de encontro a alguma lei. Eu diria o seguinte, vou dar um exemplo simples de teoria das normas, de subordinação. O Código Civil ele é como se fosse a Constituição Federal. A Convenção, vamos tirar a Constituição Federal, tá? Mas o Código Civil, as leis que estão no Código Civil, ela é como se fosse a Constituição Federal. A Convenção do Condomínio é como se fosse uma lei ordinária, ou seja, ela está abaixo do Código Civil, e o Código Civil nós sabemos que está abaixo da Constituição Federal. Os artigos da Constituição Federal eles irradiam para todos os direitos. A gente não pode ter uma lei que contraria a Constituição Federal, por isso que existe o controle de constitucionalidade. ADI, ADC, ADO, enfim. Então a Convenção Condominial ela está abaixo do Código Civil e abaixo da Constituição Federal. E abaixo da Convenção do Condomínio tem um regimento interno que é como se fosse um decreto regulamentador. Ou seja, essa Convenção de Condomínio ela foi votada licitamente dentro das normas jurídicas constando na Constituição Federal, leis esparsas civis, irradiando todos os direitos da Constituição Federal, ela não há de ser considerada nula ou anulável, tá? Ok? Regulamentação da destinação das áreas e coisas de uso comum. A Convenção e o regimento interno podem regular as destinações das áreas e coisas de uso comum. Algumas delas, tais como jardins, piscinas, salas de reuniões, halls de entrada, estacionamento, elevadores, etc., podem ser destinadas exclusivamente a determinadas pessoas e interditadas a outras, como visitantes, pessoas estranhas, empregadas do edifício, fornecedores, etc. Já decidiu a propósito o antigo Tribunal da Alçada Civil do Rio de Janeiro. Cláusula proibitiva do uso do elevador social, consabido que todo regulamento do edifício só pode ser repositário de ordens, deveres e proibições. A cláusula proibitiva do uso do elevador social por empregada doméstica, malgrado em alguns casos embaraçantes, não malfere o artigo 153, parágrafos 1º e 2º da Carta Magna. Validade da cláusula. Decisão antiga, por isso que tem um português um pouco diferente do que a gente utiliza hoje, mas ele quer dizer o seguinte, que alguém entrou com uma ação judicial, indignado porque tinha uma entrada diferente por elevador da empregada doméstica, e o Tribunal de Alçada Civil do Rio de Janeiro falou que não, se está constando na convenção condominial, se está na regulamentação interna, é previsto, tem que respeitar, tá? Que foi um acordo que eles fizeram lá na convenção do condomínio ou no regimento interno, regulamento interno. Requisitos de validade. Dispõe o artigo 1333 do Código Civil que a convenção de condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre eles tenham posse ou detenção. Já até falamos sobre isso. Entre os subscritores da convenção, ela é perfeitamente válida e eficaz, independentemente de registro. Todavia, sua oponibilidade a terceiros começa a partir de seu registro, no cartório de registro de imóveis, por força do disposto no parágrafo único do mencionado artigo. Oponibilidade a terceiros, tá, gente? Porque vai ser registrado lá no cartório de registro de imóveis e vai virar público. Vai ter a publicidade do ato. Agora, entre os condôminos, como eu falei, deixa eu voltar aqui, é a súmula 260 do STJ, independe se a pessoa se o condomínio registrou essa convenção ou não. Esse registro lá no cartório de imóveis,
além dele dar eficácia, efetividade, ele vai dar publicidade. É como se fosse aquela velha história. É oponibilidade erga omnes, para todo mundo ficar sabendo que tudo que é feito no cartório de registro de imóveis é público. Tá? Uma das funções do registro de imóveis é essa, é dar publicidade aos atos. Então, essa oponibilidade a terceiros, que só começa a partir do seu registro, é só para terceiros. Tá? A obrigatoriedade da convenção em relação aos subscritores, independentemente de registro, tem consequências práticas importantes. Por exemplo, não pode o condômino, faltou ali as letras, o condômino recusar-se ao pagamento das despesas, alegando ausência daquela formalidade. Nem lhe é lícito, sob essa alegação, alterar a natureza da destinação de sua unidade. Já falamos sobre isso. A convenção de condomínio instituída, assinado pelos subscritores, 2/3 aprovado, só faltou essa formalidade de levar registro no cartório de registro de imóveis. Aí um condômino espertinho vai lá e fala que não vou pagar porque não está registrado. Isso não existe. Tá? Voltando à súmula 260 do STJ, vou ler de novo para vocês. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos, entre eles. Se esse sujeito está falando que não vai pagar porque a convenção não foi registrada, ele está errado. E para poder virar essa súmula aqui, muita gente deve ter suscitado dessa forma de má fé. Não vou pagar não porque não está registrado no registro de imóveis. Eu, por exemplo, estou com um cliente que ele mora em Rocha Miranda, no condomínio de apartamentos. É um apartamento novo, foi um construtor pequeno que construiu, foi instituída o condomínio, ele vendeu e sumiu, né? Já saiu de cena. E deixou que as pessoas que comprassem lá resolvessem entre elas a convenção condominial entre eles. Fizeram a convenção, tá? Eu não vi ainda a documentação, mas pelo que esse meu cliente me falou, fizeram de forma errada. Teve o quórum de 2/3, mas faltou muita coisa ali. E a maioria dos condôminos não querem pagar o condomínio. Tem um funcionário lá que não está recebendo. Contrataram um funcionário, o prédio tem até elevador, tem que fazer a manutenção, enfim. Aí ele vai me contratar para eu poder fazer a cobrança da galera lá. Aí eu vou bater em cima dessa tecla, da súmula do 260, do STJ. Eu até tenho certeza que quando eu for cobrar as cotas condominiais dos outros condôminos, eles vão falar que não, que precisa registrar, que é convenção não registrada. Mas isso não existe, já foi superado há muito tempo. Vamos prosseguir. A forma. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Código Civil, artigo 1334, parágrafo 1º. São equiparados aos proprietários, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Artigo 1334, parágrafo 2º. Deixa eu ler esse artigo para vocês. Deixa eu ler o caput do artigo. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Deixa eu ler para você os incisos desse artigo, que ele correlaciona algumas coisas. Inciso 1º, a cota, o que tem que colocar na convenção condominial, tá? A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2º, sua forma de administração. Inciso 3º, a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4º, as sanções a que estão sujeitas aos condôminos ou possuidores. Inciso 5º, o regimento interno. Ou seja, esses são os critérios da convenção condominial, que está no 1334. Cláusulas obrigatórias. Acabei de ler, né? Segundo dispõe o... Não, calma aí. Vamos voltar aqui nesse último parágrafo que eu não acabei lendo para vocês, né? No quesito forma.
A convenção pode conter outras normas aprovadas pelos interessados, além das obrigatórias, desde que, como foi dito, não contrariem a lei objetiva, pois estabelecer regramento para o bom aproveitamento do edifício por todos e para que haja uma tranquilidade interna. Cláusulas obrigatórias, são essas cláusulas que eu acabei de falar. Segundo dispõe o artigo 1334 caput do Código Civil, a convenção deve obrigatoriamente conter, além das cláusulas que os condôminos houverem por bem estipular, inciso 1, a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Sua forma... Vocês sabem a diferença de cotas ordinárias e extraordinárias do condomínio? Quem é que mora em apartamento edifício de apartamentos aqui na sala de aula agora? Tem algum aluno que mora em condomínio? Eu escutei um microfone abrir aí. Qual o seu nome? Como? Falhou o microfone. Andressa, quando você for morar nesse apartamento... Já morou em apartamento de condomínios? Já. Você já era maior ou você era menor? Morava com seus pais ou você já morava como autônoma, proprietária do imóvel, locatária? Não. Então, esse agora que você vai morar, você vai ter a responsabilidade de pagar as taxas condominiais? Sem morar? Sem morar, porque eu estou construindo. Ah, tá. Então, as despesas, quando você pega lá o boleto da cota condominial daquele mês, ele vem, por força de lei, o síndico tem que discriminar dessa forma. Ou o síndico profissional, ou a administradora de condomínio, eles têm que descrever despesas. E tem as despesas ordinárias e tem as despesas extraordinárias. O que é despesa ordinária? É muito importante esses dois tipos de conceito, até mesmo na hora que a pessoa for alugar esse imóvel. Porque o inquilino, o locatário, ele só vai pagar as despesas ordinárias da cota condominial. O proprietário, locador do imóvel, ele vai ter que arcar com as despesas extraordinárias. O que é despesa ordinária? São as despesas de uso comum. É o pagamento daquele funcionário que fica na portaria, é o material de limpeza que o condomínio compra todo mês, a conta de luz da área comum do condomínio, a conta de água que eles lavam lá o pátio do condomínio. Qualquer tipo de despesa que o condomínio está aproveitando dentro daquele mês que ele gastou 100 mil reais em água, 100 mil reais vai para a conta do condomínio, 100 mil reais em luz, 50 mil na folha de pagamento dos funcionários, manutenção do elevador, tem aquele funcionário que ele vai lá todo mês para poder fazer a manutenção do elevador. Essa cota, esse tipo de despesa, ela é chamada de despesa ordinária. Agora a despesa extraordinária, ela é totalmente diferente. O condomínio decidiu em assembleia trocar o portão lá da entrada do condomínio, porque o porteiro ficava levantando toda hora para ficar abrindo na chave, no cadeado. Então o condomínio decidiu em assembleia colocar um portão automático. Tem assim um controle, todo condomínio vai ter um controle. Isso é uma despesa extraordinária. Ela vai até valorizar um pouco mais o condomínio. Sim. Deixa eu tirar uma dúvida. Pode ser uma dúvida boa. Lá morar tem muitas casas em construção e tem também a construção vem como cota extra pra gente. Ela pode estar discriminada como fundo de. Está vindo como cota extra? É construção? Eles estavam construindo, na verdade já acabou. Entendeu? É estranho, Eu né? também tenho, eu também tenho uma questão com uma árvore. É. Porque na casa de trás, que não faz parte do condomínio, tem uma árvore e tem um galho bem grande que fica para dentro do meu quintal. E aí eu fui perguntar ao síndico quem resolveria isso. Ele disse que sou eu. A partir do momento que eu comprei o terreno, eu que vou ter que podar a árvore do vizinho de trás. Ele tá certo.
Você não vai poder cortar a árvore do vizinho. O que você pode fazer para isso não chegar no judiciário? Você chama ele, se ele não te der ideia, você passa pela situação, eu não quero esse galho aqui sujando meu quintal, caindo fruta, sujando tudo, ou então pode cair até na minha cabeça, causar um dano. Se ele não te atender, você notifica ele extrajudicialmente e você vai ter que entrar com uma ação contra ele. É chamada ação é direito de vizinhança. Você vai ter que notificar ele, vai ter que fundamentar, você vai ter que provar documentalmente que esse galho dessa árvore está te prejudicando, que você quer construir e está te atrapalhando. Então o juiz vai decidir. Agora, cortar a árvore ele não vai cortar, não. Até porque está dentro do quintal dele. Ele vai ter que podar. Eu só quero podar mesmo o que está pro meu lado, porque ele até construiu em volta do galho, porque é um galho bem grande, que vai lá pro meu terreno. Então eu entendi que ele queria preservar, só que tá sujando de um jeito que não tem a menor condição. O chão parece um tapete, com umas frutinhas que eu não sei nem o que é. Tenta conversar com ele, tenta sempre o consenso, é sempre melhor da forma extrajudicial, que o judiciário a gente sabe como é que tá, né? Eu também acho. Tirei a sua dúvida? Entendi. Depois você até me manda um zap que eu fundamento isso aí pra você, te dou até de presente o modelo da notificação, tu manda pra ele. Mas primeiro bate lá no portão dele e conversa com ele. Isso, conversa com ele. Tá ótimo, professor, obrigada. Aí se não der certo, você me chama depois no zap ou por e-mail que eu te ajudo aí pra você resolver essa questão. Tá bom, obrigada. Nada. Então vocês conseguiram diferenciar das despesas ordinárias e extraordinárias. As extraordinárias são as despesas que vai valorizar o condomínio. Trocou um portão da entrada do condomínio e colocou um automático, mandou construir uma piscina, mandou cobrir as garagens, ou seja, essa não é responsabilidade. Vamos falar sobre voltar na locação para poder visualizar a diferença. O locatário, o locatário do imóvel, ele é obrigado a pagar as despesas ordinárias. Ou seja, a despesa que ele está utilizando. Se ele utilizou a água do condomínio, a luz do condomínio, das áreas comuns, se ele utilizou um elevador, se ele se utilizou de qualquer coisa dentro do condomínio, da piscina, a piscina tem água, tem um cloro, enfim, tem a manutenção, tem um guardião, o porteiro abriu a porta para ele, tem que pagar as despesas ordinárias. Ou qualquer outro tipo de despesa diferente disso, elas são chamadas de extraordinárias, tá? É o locador do imóvel que tem que pagar. Isso aqui é só para vocês conseguirem visualizar a diferença de uma despesa para outra. Vamos voltar aqui. Inciso 2º. Sua forma de administração. Para a gente não perder o raciocínio. Isso aqui são os critérios que são obrigatórios conter na convenção condominial, tá? Vamos voltar para o inciso 1º. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2º, sua forma de administração, a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4º, as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Inciso 5º, o regimento interno, qualquer alteração posterior. Qualquer alteração posterior da convenção reclama o quórum de 2/3 das frações ideais, também deliberada em assembleia, a modificação da destinação originária das unidades autônomas, bem como mudanças na fachada do prédio, nas frações ideais, nas áreas de uso comum e outras, exige a unanimidade de votos. Artigo 1351 do Código Civil e o artigo 10º, parágrafo 2º da Lei 4591 de 64. Ou seja, para esse tipo de mudança de fachada de prédio e outras que estão previstas nesses 2 artigos, eu não vou ler senão vai acabar o nosso tempo, recomendo a leitura do artigo 1351 e do Código Civil e o artigo 10º, parágrafo 2º da Lei específica de condomínio, ela estipula dessa forma, tem que ser unânime, tá? Todos têm que concordar. Aí já não cabe mais aquela votação de 2/3. O regulamento ou regimento interno. O regulamento ou regimento interno complementa a convenção
Geralmente contém regras minuciosas sobre o uso das coisas comuns e é colocado em quadros no andar térreo, próximo aos elevadores ou à portaria, fixados na parede. É ato interna corporis, que regula o uso e o funcionamento do edifício. Ou seja, são orientações novas, orientações pequenas. Mudou alguma coisa no horário? Aquele exemplo que eu dei da mudança. Se mudou algo, sim, agora deliberaram em assembleia que agora pode haver mudanças nos finais de semana, aos sábados, aos domingos, aos feriados. Então nós vamos deliberar, vamos chamar a assembleia, vai ter a votação e vamos trocar o que está constando lá na convenção condominial que não seja de exigência obrigatória. A piscina vai ficar fechada durante 20 dias, porque vai ter manutenção na piscina. A gente vai deliberar e vai mudar de forma através do regimento interno ou regulamento interno, sem mexer na convenção condominial. Tá? É um documento mais simplificado, mais simples de se votar, não precisa de muita exigência e para resolver questões práticas. Tá? É como se fosse vamos fazer uma analogia, é como se fosse uma portaria de algum órgão ministerial, fosse um decreto regulamentador, vamos colocar aqui a Anvisa decretou uma portaria, algo simples para poder regulamentar algo desse tipo, tá? Então o regulamento interno é algo bem mais simples, tá? Bem mais fácil de se resolver. Vamos lá, onde eu parei? No regimento interno encontra-se aquelas regras relativas ao dia a dia da vida condominial. Ele desce ao casuísmo, visando a estabelecer as regras necessárias à disciplina do uso e funcionamento do condomínio. Nele encontraremos disposições sobre horário de funcionamento da sauna, da piscina, a utilização das entradas de serviço social, horário de mudança, utilização de elevadores. Observa Marco Aurélio Viana, sob a égide da Lei 4591 de 64, o regimento interno podia vir na convenção de condomínio ou ser elaborado à parte. A orientação do diploma civil é diferente, porque ele exige que o regimento interno conste da convenção. Sua aprovação se faz por dois terços dos condôminos e integra o estatuto condominial, sendo também fruto de deliberação coletiva. O regulamento do edifício é igualmente ato normativo. Estrutura interna do condomínio. O condomínio é composto de unidades autônomas e áreas comuns. Preceitua efetivamente o artigo 1331 caput do Código Civil. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. A unidade autônoma. A unidade autônoma pode consistir em apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, abrigos para veículos ou casas em vilas particulares, não se reclamando o número mínimo de peças nem metragem mínima. Nenhuma unidade autônoma pode ser privada de saída para a via pública. Artigo 1331, parágrafo 4º. Vou ler para vocês. O parágrafo 4º do artigo 1331. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Vocês sabem o que é logradouro público? O que é logradouro público? Bora, gente, vamos participar. O que é logradouro público? Ninguém vai responder? Quem responder ganha um ponto. Isso aí. Uma rua, ou uma viela, ou uma estrada. Quem é que respondeu primeiro aí? Eu quem? Marcelo. Só tem você de Marcelo na turma? Então, beleza, ganhou um ponto, Marcelo. Obrigado pela colaboração. É isso mesmo, gente. Logradouro público é a rua. Não existe as pessoas construírem um edifício de prédios
que seja cravado no meio do mato, que não tenha acesso às ruas. Então é obrigatório, tá? Quando a pessoa entra com a instituição do condomínio, como é que é feita essa instituição de condomínio? Vai vir uma planta, é a planta de situação, planta de fachada, planta aerográfica. Então lá o registrador, na hora que ele for observar, para poder registrar essa instituição, ele vai observar para ver se esse condomínio, se esse prédio de apartamentos, ou então uma vila de casas, que também é um condomínio edilício, tá? Para ver se ele tem acesso ao logradouro público. O logradouro público não é fechado somente na rua, ele pode ser uma viela. Se essa viela tem acesso ao logradouro, ela é um logradouro público. Se ela for acesso a uma rua, ela é considerada um logradouro público. Pode ser uma estrada estadual ou federal, pode ser uma travessa. Ela tem que ter um acesso para a saída, ela não pode ficar no meio do mato. Imagina ali na Brasil, tem um monte de terreno ali no meio do mato. O cara faz um prédio ali no meio daquele matagal e não coloca uma ruazinha para ter acesso à Avenida do Brasil. Ele não vai conseguir instituir o condomínio dele, ele não vai conseguir fazer as vendas das unidades. Vamos voltar aqui. A unidade autônoma. A unidade autônoma pode consistir em apartamentos, essa parte já li, né? Escritórios, salas, lojas, enfim. Exige a lei número 4561 de 64 que cada uma tenha designação especial, numérica ou alfabética. O que é isso? Tem que ter a unidade autônoma, os apartamentos, ou as casas, ela tem que ter uma numeração. Apartamento 1, apartamento 101, apartamento A, casa 1, casa 2, ela tem que estar nominada, tá? Ela tem que ter uma designação especial, ou numérico ou alfabética, ok? É o que preceitua o artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da lei, tá, gente? Da lei 4591. Pode o proprietário de cada unidade alugá-la, cedê-la ou gravá-la, sem que necessita de autorização dos outros condôminos, segundo dispõe o artigo 4º da Lei 4591 de 64. Diferentemente do condomínio necessário, daquele condomínio geral que nós aprendemos. O condomínio geral, ele é diferente do condomínio edilício. Eu e mais 2 pessoas compramos um apartamento, tá? Nós estamos em condomínio, nós somos 3 proprietários. Então, se eu quiser vender a minha cota parte, que é nesse exemplo, 33,33, eu tenho que primeiro dar o direito de preferência para vocês. Eu vou vender essa minha cota parte, tá? Eu vou oferecer primeiro para vocês. Se vocês se negarem a comprar, aí sim que eu posso partir para venda. Como o condomínio edilício, ele tem a parte autônoma, tá? E a parte comum, não há necessidade. Imagina, um condomínio de 500 moradores. As pessoas começam a comprar e vender, ficar oferecendo, dando direito de preferência aos outros 499. Isso não existe, tá? O condomínio edilício, ele é totalmente diferente do condomínio geral, tá? Não confunda os institutos. O condomínio em geral, a única coisa que eles estão em condomínio efetivamente é a parte comum do condomínio, como eu falei no início da aula. A parte da piscina, do corredor, do elevador, da portaria, aquilo ali é de todo mundo, tá? Ele é dono de um pedacinho, ele é dono de uma fração ideal do todo. Mas a unidade dele autônoma, da porta dele para dentro, ele, na hora que ele for vender o apartamento dele, ele não precisa dar preferência aos outros autônomos, tá? Ele não precisa fazer isso, ok? Vamos prosseguir. Ou seja, a pessoa que comprar o apartamento dele, a área comum vai vir de kit. É o kit, é como se fosse um kit gás. Comprei um carro, vem meu carro e o kit gás vem de acessório. A parte comum do condomínio vem junto. Não adianta, não existe a pessoa falar, não, eu vou comprar o apartamento do Flaviano, mas eu não quero nada com condomínio, eu não quero usufruir de nada. Isso não vai isentar ele de pagar a cota condominial. A área comum vem junto com a área autônoma, com a fração ideal dele. Tá? Na mesma linha, estatuía o parágrafo 1º do citado artigo 1331 do Código Civil, afirmando que as partes suscetíveis de utilização independente poderiam ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Ou seja, tem um dispositivo lá na lei, na 4591 de 64,
e tem num dispositivo também no Código Civil. Tá? A Lei número 12.607, de 4 de abril de 2012, todavia deu nova redação ao aludido dispositivo, excetuando os abrigos para veículos, garagens, que não poderão ser alienados ou alugados às pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção do condomínio. Existem dois tipos de garagem, tá, no condomínio edilício. Tem a garagem que... Vamos voltar para aquele exemplo da MRV. Da tenda, que a tenda é mais safada em fazer isso. A tenda, quando a pessoa vai comprar um apartamento ou uma casa dentro daqueles condomínios, o corretor ele pergunta assim para o futuro comprador, né? O senhor quer com garagem ou o senhor quer sem garagem? Como hoje em dia quase todo mundo tem carro, geralmente o comprador fala, não, eu quero com garagem. Mas o corretor ele não explica que essa garagem que ele está comprando, simplesmente o construtor, nesse exemplo a tenda, ela vai pintar ali no chão apartamento 101. Ele vai pagar 10, 15 mil reais um pouco mais caro do que eu, o vizinho do lado, comprei sem a vaga de garagem. Só que na convenção condominial, se ela não tiver constando que aquela vaga pintada lá no chão do apartamento 101 é do meu vizinho, eu vou poder guardar na vaga de garagem dele. Tá? E existe também outro tipo de vaga de garagem, que é uma vaga de garagem autônoma. Ela tem uma matrícula própria no registro de imóveis. Inclusive, eu posso alienar essa garagem, eu posso vender essa garagem, posso alugar para algum vizinho, enfim. Então, o que diz nesse artigo, essa lei 12.607? Eu não posso vender ou alugar essa minha vaga de garagem sem autorização condominial. Tá? Se não tiver previsto na lei, agora imagine vocês, eu moro no condomínio de apartamentos e o vizinho que mora 3 ruas atrás vai ter acesso à minha vaga de garagem, porque eu vendi para ele, minha vaga de garagem autônoma, não é aquela vaga da tenda que eu falei para vocês não. Não sei, alguém aqui da turma trabalha com imóveis, com vendas de imóveis, enfim, ou já comprou dessa forma, existe a vaga escriturada e existe essa vaga aí convencionada em condomínio, pela convenção. Geralmente eles ficam girando, quando o condomínio, o número de vagas é menor, eles ficam girando, os apartamentos tais vão ocupar essas vagas durante certo período, depois vai trocar e vai ficar nesse rodízio. Ou quando tem muita vaga, como a MRV, os condomínios que eu conheço, eles costumam fazer, eles não vendem as vagas de garagem, eles transformam aquilo ali em parqueamento, cada um para onde quiser, mas também eles não são donos daquela vaga da garagem. Tá? Quem é o dono? Toda a coletividade, todo o condomínio. Agora, quando eu compro um apartamento com uma vaga escriturada, essa minha vaga de garagem ela é passível de matrícula no registro de imóveis e eu posso vender. Tá? Só que para eu vender, eu tenho que, primeiramente, se tiver previsão na convenção condominial, eu tenho que vender só para o pessoal do condomínio, tá? Vender ou alugar. Se tiver uma previsão no condomínio dizendo que eu posso vender para terceiros, para pessoas de fora do condomínio, aí sim eu vou poder fazer a venda ou locação dessa vaga de garagem. Tá? Alguma dúvida relacionada a isso, a garagem? Então prossigamos. Os demais condôminos, exceto agora no caso das garagens, não têm preferência na aquisição, ao contrário no que acontece no condomínio comum e de como é previsto no artigo 504 do Código Civil. Se, no entanto, uma mesma unidade pertencer a 2 ou mais proprietários, aplicam-se-lhes as regras do condomínio comum, tais como as referentes à administração, venda da coisa comum e pagamento de despesas de dívida. Lógico, né, gente? Se a pessoa, eu e mais 3, nós compramos um apartamento dentro do condomínio edilício, nós 3 estamos em condomínio. Mas isso aí isso não tem nada a ver com condomínio edilício. Não. O nosso condomínio é no nosso condomínio em relação à propriedade da unidade autônoma. Nós estamos em condomínio dentro do condomínio edilício. Se eu for vender a minha parte, voltando àquela história anterior, vou ter que oferecer a vocês como direito de preferência. O artigo 1339, parágrafo 2º do Código Civil permite ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo
do condomínio e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. Se o condômino resolver alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á em condições iguais qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos os possuidores, Código Civil 1338. Tal regra constitui exceção ao princípio de que o condômino pode alienar e gravar livremente o bem, sem necessidade de dar preferência aos consortes. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado. Artigo 11 da Lei 4591 de 64. Tem a jurisprudência reconhecido que o condômino, em face da obrigação próprio terreno, pode ter sua unidade penhorada para satisfazer execução movida contra o condomínio. Os condôminos suportam na propriedade horizontal e na proporção da respectiva cota-parte as consequências decorrentes de obrigações do condomínio inadimplente. É aquela história da cota condominial, né? Se ele não pagar a cota condominial, o apartamento dele vai ser penhorado, tá? Ele vai perder o apartamento em favor do condomínio, tá? E posteriormente o condomínio vai colocar esse imóvel a leilão para poder quitar lá a parte do débito dele. Áreas comuns. Os artigos 1331, parágrafo 2º do Código Civil e 3º da Lei 4591 de 64 enumeram as áreas comuns do condomínio. Dispõe o primeiro dispositivo citado: o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação, a refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Tá? Isso tudo que consta aqui no parágrafo 2º do artigo 1331, ele é considerado áreas comuns. E fora os outros exemplos, né, que eu já falei aqui, o corredor, o elevador, o hall de entrada, a piscina, salão de festas, o playground, enfim, academia, mercadinho se tiver dentro do condomínio, tudo faz parte de área comum, ou seja, todos os condôminos eles são proprietários da área comum. E é a parte indivisa do condomínio. Tem o condomínio, a parte do... Até eu comentei sobre isso para vocês. Tem a parte pró-divisa desse condomínio, tá? Que seriam as unidades autônomas, os apartamentos mesmo, os apartamentos de cada morador, e o condomínio pró-indiviso, que é a área comum, que ela é totalmente divisível, não tem como dividir. Não tem como descer a mãe do meu apartamento e falar assim, não, esse playground aqui é meu. Como o condomínio é muito grande, eu passei a noite fazendo conta, eu rabisquei na parede que se eu for dividir um pedacinho para cada morador aqui, o fulano do 102 fica com a piscina, o outro fica com o salão de festas, e eu decidi que esse playground aqui é meu, esses brinquedos são meus, vou passar o dia brincando nesse brinquedo aqui, a partir de hoje é meu. Não existe isso. A área comum de todo condomínio edilício, a parte pró-indivisa, que é a parte comum, ela não pode ser alienada ou tomado posse por algum dos condôminos, tá ok? Quanto à utilização das partes comuns, prescreve o artigo 19 da Lei 4591 de 64, que cada consorte poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos, para usá-las com exclusividade só com anuência da unanimidade dos condôminos. Não se admite, pois, uso capião de área comum de condomínio edilício. Todavia, há decisões do Superior Tribunal de Justiça admitindo a continuidade da utilização dessas áreas por condôminos que delas desfrutam com exclusividades há muitos anos, com autorização da Assembleia Geral. Haveria violação ao princípio da boa-fé objetiva se o condomínio criasse a justa expectativa no condômino de que poderia permanecer utilizando a área com exclusividade e depois procedesse à sua retomada. Ou seja, a princípio não existe uso capião de área comum de condomínio, exceto nessas peculiaridades.
Depois, quem quiser se interessar, pode me chamar no privado, ou até mesmo não, eu vou separar esses informativos e vou colocar lá no material de vocês, para leitura, para quem interessar. Imagine um condomínio, eu não sei se em Santa Cruz tem apartamentos, condomínios da SEAB ou Coab, aqui em Bangu, Realengo, Padre Miguel tem muito. Aí o pessoal que seria área comum, o pessoal construiu garagem, fez casa, construiu puxadinho. Então essas pessoas estão aqui desde a década de 70. De 70 para cá já são 50 anos. E não interferiram em nada. Vamos supor que eles tenham uma convenção condominial autorizando ao fulano do 201 a tomar posse daquele pedacinho daquela área comum para ele guardar o carro dele. Então, se ele está 50 anos ali, com previsão na convenção condominial, e o condomínio, de uma hora para outra, tenta exercer o poder de retomar essa posse dele em prol dos outros condôminos, ele fatalmente, o condomínio vai perder para esse condômino, porque ele já está lá há muito tempo. Tá? São nesses casos peculiares, em que se falando em apartamentos novos, tem alguns apartamentos que eu tenho visto mais no Recreio, que eu tenho comercializado, que os apartamentos de térreo, e eles são virados para a parede, ou seja, nos fundos do condomínio, tá? O apartamento que é de fundos, é de frente para a parede, no final do condomínio, tá? Nesse exemplo da nossa colega aí, que o vizinho do lado tá fora do condomínio, né? Da árvore. Mas imagine se fosse um apartamento e sobrasse aquele pedacinho de quintal que é área comum. Imagina um ângulo de 90 graus. Tá o apartamento dela de frente, tem área de serviço que vai para o condomínio e tem um muro, ou seja, aquele pedacinho não tem passagem para ninguém. Aquele pedacinho de chão ali do condomínio, de área comum, não interessa a ninguém, que ninguém passa ali. Só ela que utiliza, só ela que estende aquele varal de pé para colocar as roupas para secar. Vamos supor que numa deliberação futura ela sucinte, eu posso ter utilização exclusiva daquele pedacinho ali do condomínio, são 5 metros quadrados, 10 metros. Eu queria formalizar isso, eu quero colocar um portãozinho para a criança não entrar, já chutará minhas roupas para cachorro não entrar. Se for formalizado e ela ficar ali durante muitos anos e de uma hora para outra o condomínio falar assim, não, retira isso daí que a gente vai utilizar esse pedacinho aí. Não, o STJ já decidiu que não. Tá? E ela pode inclusive suscitar o uso capião desse pedacinho de terra. Tá? Que ela pode incorporar essa metragem na área exclusiva dela do condomínio. Gente, estou finalizando, são quase 10 horas, o material de hoje. Vai ficar faltando os slides para quem estava no início das aulas. Eu já passei a situação que está numa pastinha que eu venho feito, mas está ficando bloqueado, não sei o que está acontecendo, acredito que seja um vírus. Esse final de semana eu vou resolver esses contratempos. E eu vou abrir para perguntas para vocês, para quem ainda está online aqui comigo. Podem abrir seus microfones, podem abrir suas câmeras. Que eu vou ficar aqui uns 5 minutos, vai dar quase 10 horas, né? 9h57. E eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta relacionada à aula de hoje? Não, professor, para mim ficou claro. Também não, professor. Esse vai ser colocado lá no seguro? Vai. Eu vou colocar no seguro. Esse material tem um material complementar para quem não tem doutrina, quem não tem um livro em casa para poder ler, porque é aquilo que eu sempre falo para os alunos. O professor é um complemento do curso de Direito. O aluno tem que buscar ler a lei, ele tem que buscar ler jurisprudência, ele tem que ler doutrina, bastante doutrina para ele se moldar. Tá? Então eu vou deixar lá, eu vou deixar o material que eu tenho aqui, que eu sempre separo um material aqui, para mim, minha opinião pessoal, material do Flávio Tartucci, material do Cristiano Chaves de Farias. Na medida do possível, eu vou sempre disponibilizando um material complementar para vocês. Referente às aulas passadas, aquelas aulas que foram feitas em sala de aula, e da semana retrasada, tem um material complementar lá no Sigur, tá, gente? Eu oriento vocês sempre entrarem no Sigur, que vai ter sempre material complementar. Além desse material que nós lemos hoje juntos em sala de aula, de forma virtual,
Tem um material complementar, tá? Uma leitura complementar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer me fazer uma fofoca? Alguém quer me contar uma piada? Não. Valeu. Boa noite, Fabiano. A gente pode encerrar então, gente? Tranquilo, professor. Boa noite. Beleza, professor. Boa noite. Aí, obrigado. Se pintar alguma dúvida hoje, amanhã, final de semana, vocês podem me mandar um zap no particular. Se eu não ver o zap na hora, eu respondo posteriormente. Se tiver pode enviar também um e-mail, você já tem acesso ao meu e-mail. E se for uma urgência, pode me ligar, tá? Eu desejo a todos uma excelente noite, desejo um final de semana espetacular para todos, apesar de estarmos confinados. Saúde para a família de todo mundo, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar da gente também, que a gente está vendo que esse vírus está matando qualquer pessoa. E não vamos facilitar para eles não, tá? Galera, um abração aí, uma boa noite para todo mundo, tá? Lucas, sai não. Não, Lucas, saiu. Filha da puta. Letícia, Problema, cara. vai logo, vai embora, Letícia. Vai embora. Quero assunto contigo, não.